Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live, aquelas costumeiras lives de sexta-feira em que a gente recebe convidados aqui, convidados muito especiais. Hoje vamos falar com Davi Emanuel Filho, que é do canal Espiritismo Sociedade. E vamos falar sobre esse tema aqui, o jovem espiritismo. Tudo a ver. Já quero deixar meu abraço aqui para a Bela, que está aqui com a gente, a Rosana Cárceres, muito obrigado. Seara, Luz, Bilac, está aqui também, muito obrigado pela presença. O Jaime Silva entrou também, muito obrigado pela presença, viu? Todos vocês, muitíssimo obrigado pela presença. E o Davi Filho já está aqui com a gente, ó. Vamos trazer ele aqui para a live, para dividir a tela. Super legal. Só esperar ele aceitar. Opa, olha ele aí. Ei, estamos ao vivo. E aí, querido? E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Muito bem, e você? Joia, tranquilo, em paz. Melhor agora, né? Na sua companhia, uma companhia assim tão maravilhosa. Ah, digo mesmo. Digo mesmo. Gostei do fundo, cara. Eu acho muito legal essas. Você deixa as violas aí, os violões certinhos, plantinha, chicoso demais, como diria minha avó. Pois a gente tenta fazer um pouquinho, a coisa ficar um pouco mais bonita, né? Desse lado aqui, né? Tal. Vai tentando, né? E aí, você está falando de qual Eu cidade? tô falando de Ribeirão Preto, interior de Ah, São Ribeirão Paulo. Preto. Ah, tá. Mas Beleza, eu costumo fazer tranquilo. lives também em Londrina, Paraná, quando estou por lá Hum. estudando. Mas agora, como está ensino remoto, eu estou por aqui. Ah, legal, legal. É, porque eu sabia que às vezes você está em Londrina, tal, então por isso que eu estou perguntando. Tem isso aí, tá falando direto de São Paulo, Ribeirão Preto, cidade boa, maravilhosa. Pois é, Davi, então para a gente começar bem a nossa live, né? Tem os nossos amigos que estão aqui conosco já, e vão chegando aos poucos. Vamos fazer uma oração? Você, você pode fazer, por favor? Claro, faço sim. Faço sim. Antes eu só queria dar o grande boa noite aí para todo mundo que está entrando, interagindo com a gente. É um prazer. Fiquem à vontade para enviar questões aqui embaixo, convidar a galera apertando aqui no aviãozinho. Inclusive eu já farei isso também. E aí eu já faço a prece para a gente começar. É só apertar o aviãozinho de papel aí e mandar o convite para meio mundo. É bom Isso aí, porque tem as pessoas aí que não estão sabendo, ou que perdem a hora, né? Faz parte. bem lembrado, isso aí. Eu também vou mandar meus aviãozinhos aí também para os meus amigos. Aê, perfeito. Então, vamos relaxar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, gratos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Que o encontro de hoje seja descontraído, valoroso, que possamos nos conectar com as histórias, com as recomendações, com os vários ensinamentos superiores que Kardec coordenou, codificou, de forma a estarmos cientes e nos transformarmos moralmente. Que cada alma, cada espírito, brilhe como verdadeiras lamparinas na escuridão, de modo que as pessoas ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa cidade, possa receber uma faísca desta luz, que graciosamente refletimos de nosso Pai amado. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, isso aí. Pois é, Davi, nós estamos aqui, né? O Jovem Espiritismo, tudo a ver. Mas antes de a gente entrar no tema, eu vou pedir assim para você falar um pouco de você, para a gente conhecer você melhor.
Qual é a sua relação com o espiritismo? Você nasceu espírita, você se tornou espírita, como é que rolou isso aí? Você teve um sonho, desdobrou, falou lá com o Chico Xavier, recebeu uma carta psicografada do Divaldo, tal. Como é que rolou aí? Me conta pra gente aí, por favor. Eu já vou contar, eu só vou tirar o meu ventilador da tomada, porque eu acho que o som pode estar ficando um pouco abafado. Rapidão. Tá aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. E aqui assim, a gente puxa aqui, fechou. Voltei. Agora sim. Agora estamos mais de boas. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Ed. Esse é um assunto que eu gosto de falar bastante. Eu acho interessante também, pelo menos a maneira que eu pensei em conduzir, em trazer os dados aqui para vocês, aproximar muito nós que estamos aqui nas telinhas com as pessoas que estão conosco aqui nos comentários, assistindo, para que a gente até comece a se libertar de uma concepção que algumas pessoas podem ter, que a gente já pode ter tido, de que aquele que fala, aquele que está numa posição ali de orador, enfim, de palestrante, é uma pessoa que é um modelo de cidadão, né? E a gente sabe que nas nossas intimidades nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios. Então eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre isso hoje também. Eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado aqui, porque está o meu computador, que é a minha pauta, basicamente. Porque eu fui anotando algumas coisas de forma que eu consiga me direcionar. Tá? Olha, eu nasci em uma família espírita, então, para começar, a minha família já, a maior parte dela aí, pelo menos por parte de pai, espírita. E eu me lembro que desde pequenininho, eu ia para o centro e chorava para não largar os meus pais. Então, você já imagina aquela criança bem chorona no começo, nas primeiras idades ali. Quando chegava a hora da evangelização, eu chorava e ficava preso ali, segurando a perna dos meus pais. Mas aí, né, eu fui me soltando, fui crescendo com uma constância na evangelização. E lá pelos meus 14, 15, 16 anos, eu comecei a participar dos eventos espíritas, voltado aí, né, à comunidade jovem. Então, Cominesp, Combrage, e eu também compus aqui em Ribeirão Preto o departamento de mocidades, né, o DM, né, que a gente fala aqui. Além de também compor duas mocidades. Então eu compus duas mocidades por um tempo, eu compus uma terceira em um outro momento pretérito. Então eu fui pulando assim de mocidades, fui em vários centros, fui conhecendo aí diversos locais aqui de Ribeirão, né? Mas assim, cá entre nós, nessa época, embora eu fosse aí um entusiasmado de buscar e ir atrás, né, desses centros, participar das mocidades, eu ainda era muito cheio de mim. Sabe aquele sentimento, né, de você enche às vezes o peito, levanta, como diria a minha avó, empina o nariz, né? O famoso espírito pseudo-sábio, né, que às vezes a gente se sente muito, eu sei demais, né? E naquela idade eu era muito bobinho para acreditar nisso. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo, né, as gafes nesse sentido que eu cometi por achar que eu sabia demais. Né? E aqui é um ponto que eu já queria até refletir com vocês, né? Eu tive um período, né, desde quando era pequeno, por ter uma facilidade de falar, uma facilidade em estudar, de decorar as coisas. Eu era muito elogiado. Né? E o problema é, se você deixar o elogio subir a cabeça, isso te atrapalha demais. Seja qual for a sua idade. Né? Então, eu sinto que eu fui muito atrapalhado pelo excesso de elogios que eu recebi por não saber manejá-los. Né? Não saber lidar com eles quando eu era mais novo. Então, a reflexão que eu trago para a gente já nesse primeiro momento, de quando você, por exemplo, é jovem, e você aí, um adepto do espiritismo, no sentido de ir atrás e buscar, muitas pessoas podem te elogiar, né? E muitas vezes sem maldade nenhuma no coração. Mas se você não souber manejar aquilo pode fazer muito mal para você, né? Porque quando a gente supõe que sabe muito, às vezes a gente para de procurar. E às vezes a gente veicula informações que não correspondem à realidade. Né? Então,
eu passei por esse período aí de lidar com os elogios, né? Hoje, muito mais facilidade. É importante que a gente pense que elogios e críticas são opiniões, né? E você acata aquela opinião ou não. E o melhor é quando você acata aquilo para evoluir, né? Para exatamente aí botar em pauta se a minha prática está sendo boa ou não está sendo. E o que eu posso fazer para mudar, para fazer melhor, né? Então, a partir disso, a gente também... aí chega um momento na minha vida que eu entro na universidade. Então, chego ali em 2017, mais ou menos. Cara, quando eu entrei na universidade, parece que deu um reboot no sistema, né? Sabe? Quando você vai lá, mexe no seu computador, você dá um reboot nele, né? E foi quando eu cheguei no momento ali que eu entrei de cabeça no cenário universitário. Fui muito o famoso oba-oba, né? Vamos ver o que acontece. E aí eu me afastei do movimento espírita nesse período, né? Nos primeiros anos ali de faculdade. Cometi muitos erros no sentido carnal mesmo, né? De me envolver com muitas pessoas. As questões que a gente tem, né? Dentro do cenário universitário, né? Eu comecei a namorar, não fui um bom namorado. Então eu entrei, sinceramente, naquele espiral de, cara, tá dando as coisas muito erradas. E eu tô percebendo as coisas saírem muito do eixo, né? E o que já mostra pra gente que não é porque você ou outra pessoa nasceu em um berço espírita que você, então, santificou de uma hora para outra. Não. Não basta conhecer, né? Quando você não pratica, é simplesmente um livro guardado em algum lugar, né? No sentido pessoal, íntimo, né? E aí, chegou um momento na minha vida que eu estava... Eu me lembro muito bem dessa cena. Eu estava no meu apartamento, morando sozinho. Eu estava deitado no chão. Eu lembro que eu estava numa posição fetal. Sabe aquela posição fetal que você fica... Parece que você está no útero, né? E aí eu chorava e chorava. Eu estava travado. Eu estava muito travado. Aquela dificuldade de você levantar para fazer qualquer coisa. Eu lembro que naquele momento eu senti uma força vindo de um lugar que eu não sei, no momento eu não conseguia conceber. Eu levantei, tomei um banho e falei, cara, não vou deixar que as coisas fiquem desse jeito. Não vou deixar que fique desse jeito. E aí foi quando me veio a ideia, né? E a gente vê como a gente está continuamente amparado, né? Nos momentos difíceis, nos momentos felizes, de recomeçar a estudar a doutrina espírita. Porque assim, eu comecei a pensar, cara, será que o espiritismo não faz sentido para mim? Porque eu cresci numa família espírita e eu fui aprendendo desde pequeno a estudar isso, a ir atrás. Eu falei, cara, vamos começar do começo, né? Vamos pegar ali do começo. Aí eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, né? Eu lembro que dava intervalo na aula da faculdade, quando estava presencial, eu abria o livro e ficava lendo. E aí eu comecei, né, de uma forma bem crítica, diferente do modo que eu lidava com o espiritismo no passado, no sentido da codificação. E aí chegou o momento que eu falei, cara, não tem como negar que é lógico, não tem como negar que é racional, né? E aí eu já tinha a ideia ali na cabeça, se eu não trabalhar, se eu não praticar essa moral que a gente estuda aqui, eu não vou sair desse estado que eu estou hoje. Desse estado de tanto sofrimento, desse estado de não conseguir sair do lugar. Então, partindo da sua pergunta, Ed, eu sinto que, embora eu tenha nascido em berço espírita, eu comecei a me tornar espírita há uns poucos anos atrás, né? Então, no sentido mesmo de não só conhecer a doutrina espírita, né? Mas de realmente trabalhar e me revisar para ser uma pessoa melhor, né? E aí, seguindo esse fluxo, foi quando... Aí eu dou um certo salto temporal, né? Porque as coisas vão se misturando na nossa cabeça. Mas eu fiz amizades incríveis, voltei ao movimento espírita, né? Me envolvi com o movimento espírita do Paraná, me envolvi com o movimento espírita aqui de Ribeirão e região. Criei a rede social aí, Espiritismo e Sociedade no Instagram, Espiritismo e Sociedade no Facebook. Criei o site, né, que foi inicial ali, que é o espiritismoesociedade.com, que eu vou falar um pouquinho dessas redes para vocês já. Estou fazendo esse apanhado histórico primeiro. E aí,
o relacionamento que eu tinha começado terminou, então várias coisas começaram a acontecer na minha vida. E hoje, né, junto com meu pai, a gente trabalha com um projeto também de divulgação, que você até mesmo citou quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, né, para eu trazer, que é o Estudando a Revista Espírita. Também falarei desse projeto mais para frente, quando a gente chegar neste momento. Mas aí foi quando eu comecei a me envolver com muito mais seriedade, né, com a doutrina espírita e com a sua divulgação, na forja do sofrimento, na forja da busca pessoal pelo espiritismo, por sanar, né, as doenças morais, né, as enfermidades morais. Então, fazendo esse apanhado inicial, é isso, Ed. E aí? Pois é, o canal Espiritismo Sociedade, você criou ele foi quando? Tem muito tempo? E quais os objetivos, assim, quais os projetos que você tem no canal? Beleza. Eu comecei com o site espiritismoesociedade.com, né? E aí meu pai, eu estava conversando com meu pai, foi com meu pai que me inseriu com muito mais intensidade nessa área de palestras, né? E aí ele falou, filho, cria um Instagram, cria um Facebook, vai ficar muito mais fácil para você divulgar os trabalhos. Inicialmente eu estava relutante, porque, nossa, mais rede social para trabalhar, né? É, eu ficava aqui, nossa, porque tem deveres ali, né? Você precisa estar alimentando. Aí eu fiquei, nossa. Mas aí, cedi, ainda bem que cedi, criei as redes sociais, criei aí o Facebook, criei o Instagram, para divulgar inicialmente os artigos que eu publico vez ou outra no site espiritismosociedade.com. Mas aí eu comecei a ser chamado para palestras e tudo mais, e comecei também a alimentar essas redes sociais com a divulgação das lives, né? E também falando sobre um pouco do trajeto ali que eu estava fazendo dentro do movimento espírita. E hoje temos aí essas redes sociais com uma quantidade de seguidores interessante. E eu comecei essas redes há 2 anos, mais ou menos. E qual que é a ideia, né, do espiritismoesociedade.com? E que eu levo isso também para as outras redes sociais. Eu pensei, cara, eu gosto tanto, né, eu gosto muito, sinceramente, de ciências sociais, né, eu curto muito psicologia também. Então, eu pensei, cara, e se a gente pudesse, né, traçar paralelos entre vários pensadores e pensadoras, né, da sociologia, da antropologia, da psicologia, traçar paralelos com poetas, com poetisas, com a cultura pop, com música. E aí eu pensei, ué, vamos fazer isso, né? Vamos trabalhar desse jeito, vamos mostrar como o espiritismo não está fechado, né, numa caixinha, como a gente pode conseguir pensar e perceber esse ensino universal dos espíritos nas mais diversas produções aí fora. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de traçar esses paralelos, publicando artigos. Eu tenho até aqui aberto, abri o site, porque eu não consigo lembrar de todos os artigos. O último artigo que eu publiquei foi sobre o Melindre. Então, é Melindre, o Filho do Orgulho. É um artigo bem interessante, né, que trata sobre o Melindre, obviamente, mas faz a gente pensar, para além de simplesmente falar, aquela pessoa é melindrosa, eu sou muito melindroso. Sabe aquilo, né? Eu sei o que é, mas não sei explicar? A gente pensa sobre isso neste artigo, partindo de um texto de Karbar Schutel, que nós temos no livro O Espírito da Verdade, né, ditado aí por espíritos diversos, e psicografia do Chico e do Valdo. E aí também tem carregar a cruz e o espiritismo. E aí é pensar, cara, o que é isso de carregar a cruz? Né? Qual que é a ideia disso? Como a gente pode levar isso para a nossa vida? Por que Jesus disse, né, que para segui-lo é necessário negar a si mesmo e tomar a cruz? Olha só o Big Talk Espírita entrando aí, Ed. Que maravilha! Eu também escrevi um artigo em junho de 2020, abordando Viktor Frankl, sofrimento e o espiritismo. Então, para quem não conhece, Viktor Frankl é um psiquiatra, né? Foi um psiquiatra muito famoso no passado.
e que ele é o criador da logoterapia, que é uma psicologia voltada para o sentido da vida, né? E aí eu fui traçando esses paralelos. E o interessante, gente, é que isso aqui que eu estou fazendo, esse exercício de traçar esses paralelos, tem fundamentação espírita, tem o sentido espírita. Se a gente pega o livro dos Espíritos, a gente vai encontrar ali respostas que nos dizem assim: ó, para o estudante atento, não há filosofia desprezível, não há religião desprezível. E em tudo que, quando estudado com seriedade, há germes, né, de grandes verdades. Então, é esse movimento que eu busco fazer, para que a gente também consiga enxergar essas outras produções, às vezes negligenciadas, né, por nós, ou desconhecidas simplesmente, com outros olhos. Então, tem esses artigos que eu disse, tem um que eu falo sobre o que seria a cura realmente. Né? Seria simplesmente a cura do corpo físico? O que é cura? Né? Então, o artigo chama A Insônia dos Impérios e a Cura Divina. Né? Tem um que eu analiso uma cena do Rei Leão. Né? Gostei bastante desse artigo. Também tem um que pensa sobre a questão da prece. O que é uma prece superior? Né? Então, trabalhando ali com a lei de adoração, a importância de fazer a prece com o coração. Tem um artigo que ele é bem longo, ele é o maior artigo aqui do site, que chama Calamidades e o Espiritismo. Eu produzi ele no começo, mais ou menos ali da pandemia, para se refletir, cara, sobre as calamidades. Por que temos calamidades? Por que passamos por calamidades? E até ali, para refletir qual que seria a função evolutiva da gente estar encarnado e estar passando por um momento pandêmico, de desencarne coletivo, de muita gente sofrendo. Qual que é a nossa tarefa de consolação neste momento? E o primeiro artigo, para quem quiser saber, nossa, mas e o primeiro artigo, qual foi? O artigo chama Modernidade Líquida e Espiritismo. Então eu peguei o trabalho de um sociólogo polaco chamado Zygmunt Bauman e tracei o paralelo do que ele fala sobre essa sociedade fundamentada em relações fugazes, efêmeras e a importância da solidez no sentimento. E é isso, né? E é isso, inicialmente. Maravilha, maravilha. Poxa vida, eu não sabia do site. Eu vou dar uma olhada lá, ver esses artigos aí. Eu gosto muito do Zygmunt Bauman. Ele, para mim, é um pensador dos dias de hoje, assim, que realmente precisamos muito conhecer e ouvir o que ele tem a dizer, ler o que ele tem a dizer, né? Exatamente. Pois é, Davi, é interessante ver a sua trajetória, assim, né? Realmente, assim, você abrir a sua vida da forma que você abriu aqui para nós, com essa honestidade e essa coragem. Realmente é algo que a gente agradece bastante mesmo por essa confiança. Eu, assim como você também, ao contrário de você, quer dizer, eu não nasci espírita, eu me tornei espírita. Se bem que, na verdade, todo mundo se torna espírita em um determinado momento, né? Mesmo aqueles que nascem berço espírita se tornam espíritas ou não, né? Porque tem aqueles que nascem berço espírita e hoje talvez nem religião não tenham, né? Assim, pelo que a gente vê. Então também eu tive esses conflitos, né? Assim, quando eu entrei para a faculdade, para a universidade também, realmente foi aquela bomba, assim, é aquela coisa. Quando a gente forma uma base, assim, a gente consegue até certo ponto, né? Mas depois a gente vê que você não pode ser tão xiita, né? Tão talibã, assim, né? Chegar e querer pregar a doutrina espírita lá para os estudantes universitários, não dá. Você prega pelos seus atos de alguma coisa assim, né? Você mostra, né? Quer dizer, demonstra, né? Nem pregar não é. Aí é bom que essas coisas ajudam a gente a amadurecer, né? Isso é muito bom também, muito legal. A minha história é um pouco parecida com a tua também, assim. E, e aí, esse rolê do jovem espírita aí? A gente sabe, cara, que o jovem teve um protagonismo muito grande no espiritismo nascente lá com Allan Kardec, né? Ele usou do trabalho de médiums muito jovens, né? O que diria assim as irmãs, né? Julie e Caroline Baudin, né? Que uma tinha 13 e outra tinha 16, se não me engano, e elas psicografavam maravilhosamente bem, né? Então foram as primeiras assim que começaram a trabalhar com Kardec, e ele já levava o caderninho dele, anotava as perguntas e aí anotava as respostas.
Aí, de tanto pergunta e resposta que ele fez nesse caderninho, esse caderninho virou o que? O livro dos Espíritos, que inclusive agora domingo vai comemorar 164 anos de lançamento desse livro e, por conseguinte, o nascimento do Espiritismo também. Então o jovem tem esse protagonismo, né? A Mademoiselle Ruth Jaffé também é outra, tinha 18 anos, ela psicografou bastante com Kardec também, um pouco mais avançado com a doutrina, né? Já tinha lançado alguns livros de Kardec. E aí, o que você me diz aí desse rolê do jovem e do espiritismo, o jovem e o espiritismo? Nossa, eu fiquei pensando, né? Cara, como que a gente pode abordar isso? Que eu já fiz várias lives com essa temática pensando o jovem e o espiritismo, né? Mas eu queria ter trazer um conteúdo mais direcionado, mais focado, sem rodar muito no assunto, né? E aí o que eu fiz? Eu fui lá no Livro dos Médiuns, a gente tem lá na primeira parte do livro, capítulo 3, item 28, Kardec descrevendo quais são os tipos de espíritas. Porque assim, se a gente tomar como base a questão do jovem ali, fazendo um recorte biológico mesmo, ali dos 18 anos, ou até menos, pegando ali dos 12, 11 anos até 25, 29 anos, essa faixa aí de jovem adulto, e pensar no espírita, já chega o momento, você tem que saber o que é esse jovem, tem que saber o que é esse ser espírita. Junta jovem e espírita, certo? Então, se a gente pegar os vários tipos de espírita, a gente também pode pensar nos vários tipos de jovem espírita, né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. E não ficasse só no jovem espírita, mas refletisse que tipo de espírita eu sou na atualidade, né? Vamos pensar juntos nisso também. Nós temos assim, que eu não vou ficar lendo tudo, porque a ideia é que eu instigue vocês também a procurarem, mas a gente tem ali, primeiro, tipo de espírito, que é basicamente aqueles que acreditam nas manifestações e só. Então você ali acredita nas manifestações espíritas e simplesmente fala, é isso, acabou, tá bom para mim. E aí a gente tem ali que Kardec chama de espíritas experimentadores. Então esses focados simplesmente nos feitos mediúnicos. Nós também temos os espíritas imperfeitos, que é o segundo que Kardec apresenta. Que espíritas são esses? São aqueles que eu acredito nas manifestações, acredito na parte filosófica, nossa, ela é tão bonita, mas eu não pratico. Então, digamos que eu provavelmente estava, antes de passar por tudo isso, né, muito mais ligado a esse tipo de ser espírita, a esse tipo de jovem espírita, aquele que, nossa, acho bonito, da hora, mas não pratico, não ponho em prática, não vou atrás. Né? E aí também tem o terceiro, e o terceiro é aquele que, se a gente pudesse dizer, o jovem espírita ideal, a gente chegaria aqui. E aqui eu vou fazer uma leitura breve do que Kardec nos diz. Que tipo de espírita é esse que seria o ideal? Né? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Ou seja, esse aqui, o espírita cristão, que é o nome que Kardec traz, é aquele cara que não vai se lançar simplesmente nos prazeres terrenos, porque está ciente de que aquilo, cara, é temporário, é efêmero, e vai buscar realmente o que supra essa sede de vida do espírito, né? Essa sede de crescimento, essa sede de evolução real. Então, é aquele que se esforça, né, por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Então, não é aquele que simplesmente se lança às suas tendências. Porque cada qual tem as suas, sejam elas confessadas ou não. Sabemos que temos as nossas boas e más tendências. As relações com eles sempre oferecem segurança,
porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. É muito bonito, né? Essa passagem é incrível, porque no final das contas, a meu ver, né, quando eu penso sobre isso, a gente se esforça, quando a gente quer mesmo, para estar como um espírita cristão, como um verdadeiro espírita. A gente ainda fica muito na... Cara, imagina que é você entre escolher a rua daqui ou a rua dali. E aí você fala, cara, eu vou escolher ser um espírita imperfeito ou eu vou escolher ser um espírita verdadeiro? A gente está muitas vezes nesse ponto, de saber o que é o certo, mas optar ainda muitas vezes por, cara, vou fazer aquilo lá, deixa, depois eu faço outra coisa. Dê tempo ao tempo, né? Então, a gente está muitas vezes nesse movimento, e aí que está a virada, né? Você pode ser espírita simplesmente por acreditar no espiritismo? Pode. Mas quando a gente pensa no espírita verdadeiro, no espírita cristão, é esse que está se esforçando para realmente evoluir. Realmente aceitando a moral espírita, que é a moral do Cristo, né? E botando em prática. Perfeito. E botando em prática. E ainda tem, só para finalizar, só para não deixar faltante, o quarto tipo de espírita, que são os espíritas, né, exaltados. São aqueles que acreditam em tudo. Nossa, e isso é problemático pra caramba. E o próprio Kardec fala, esse tipo de espírita, ele é mais nocivo que positivo à causa espírita. Porque imagina só, digamos que o Ed, né, é um desses, ou eu, o Ed, nós dois, somos dois espíritas exaltados. Né? A gente acredita em tudo, a gente toma tudo como verdade. Imagina então que as pessoas que nos seguem vão tomar a gente como bandeirinhas. Vai pensar no espiritismo a partir das nossas figuras. E aí imagina a pessoa falando, pera, o cara está acreditando nisso? Pera, ele está falando isso e falando que isso é espiritismo? Ah, então o espiritismo é bobeira. Espiritismo não é sério. Espiritismo não é esse negócio científico que as pessoas falam, não. Então a gente percebe aí também como é perigoso quando a gente não estuda o que Kardec produziu e não adota essa postura séria e rigorosa de Kardec na análise das comunicações que nós temos aí em diversos livros, né? Mas é isso. E tem uma pergunta aí, né, Ed? Exatamente. Antes da pergunta, eu queria mandar um abraço para a galera que está aqui com a gente. O Arley Pires está aqui conosco. A R. Ornelas, muito obrigado. Viu? Raquel Pardo está dizendo aqui, muito legal ver um jovem com a mente aberta assim. A Kátia Scheffer, minha amiga, está aqui com a gente. Viviane Helfstein, muito obrigado pela presença. O Drito Keto também está aqui com a gente. Omar Bento, muito obrigado. Sid Clay, grande amigo nosso. Elidíssima, minha esposa, está aqui, ó, curtindo a gente, está aqui no quarto ao lado aqui, está aqui também com a gente. Muito obrigado pela presença. Mocidade Melde entrou. Delcimar, muito obrigado pela presença. Juliana, Fabiana, Iana e Andressa, muito obrigado. E a Carlinha Machado. O Delcimar está perguntando assim, ó, Davizinho, a sua formação tem alguma intersecção com a doutrina? E o que você acha da aceitação do jovem quanto à doutrina, no caso a doutrina espírita? Beleza, eu vou por partes para não me perder. Deixa eu pegar Betânia aqui. Entrou aqui também, um abraço, Betânia. Ótimo. Eu vou pegar aqui a pergunta do Delcimar e eu vou por partes, porque senão, cara, eu me perco. Ó. Então, Delcimar pergunta, né? A sua formação tem alguma intersecção com a doutrina espírita? Olha, eu, primeiramente, estou no 4º ano de psicologia, né? Estudo aí na Universidade Estadual de Londrina. Terminando o 4º ano, finalmente. E assim, nós, sinceramente, dentro do curso, não vemos tanto a questão da importância da espiritualidade, no sentido de acreditar que há algo além de simplesmente o princípio material. Então, dentro do curso, pelo menos, o que mostra ainda essa nossa tendência de querer não pensar, negar, enfim, não averiguar os fatos,
sobre a vida futura. Então, dentro do curso em si, ainda é bem deficitário esse ponto de estudo. Mas assim, se você perguntar se a minha escolha de curso tem a ver com o espiritismo, eu diria que sim. Porque quando a gente escuta muito falar, né, sobre reforma íntima, que é basicamente a reforma moral, né? Porque se a gente procurar reforma íntima, a gente não vai encontrar essa expressão na codificação, né? Se você procurar ali no Kardecpédia, por exemplo, se eu não me engano, há uma referência à expressão reforma íntima. E assim, eu fiquei pensando, cara, se a reforma moral, se a reforma íntima é a que realmente vai transformar esse mundo em um mundo melhor, vai transformar a gente em pessoas melhores, que curso que pode me ajudar a promover isso? E a promover isso em mim também? Pronto, chegamos em psicologia. Eu lembro que eu fiquei ali entre ciências sociais, como eu falei, e psicologia. E eu peguei psicologia pensando muito exatamente em trabalhar o cerne, em trabalhar o que está por trás da aparência, na transformação de cada indivíduo para um mundo melhor. Então, a minha escolha certamente tem intersecção com a doutrina. E a outra pergunta que o Leucimar faz, e antes de responder, eu já falo, se você tiver perguntas, pode mandar para a gente aí nos comentários para a gente interagir, tá? E o que você acha da aceitação do jovem quanto à doutrina? Eu sinto que essa aceitação do jovem em relação à doutrina espírita dá para a gente pensar para além do jovem, dá para pensar na aceitação de cada um em relação ao espiritismo. Como assim, Davi? Traduz. Se você não tiver uma cabeça aberta no sentido de não ficar pegado a tradições, não ficar apegado ao que você, por exemplo, teve como um aprendizado dogmático, se você não tiver essa abertura, fica muito difícil você aceitar o que está para além da sua concepção inicial. Seja espiritismo, seja qualquer outra. Né? Então, é só você pensar assim. Eu lembro de um exemplo que eu tive de um professor meu, né? Eu vou dar uma mexida nesse exemplo. Imagina só que você tem o costume, digamos que o Ed é cozinheiro, certeza. O Ed toca, o Ed ele faz de tudo, né? Imagina então que o Ed ele tem o costume de cozinhar brócolis. Ele cozinha o brócolis dele ali no fogão. E ele tem o costume de fazer o quê? Porque ele cresceu vendo aquilo. Ele cresceu vendo os familiares fazendo daquele jeito. Ele pega, né, depois de cozinhar o brócolis, tira o brócolis e ele joga aquela água quente fora. Certo? E aí ele vai desse jeito, vivendo a vida desse jeito. Até que chega alguém e fala assim, Ed, você já pensou que essa água aí, ela pode estar cheia de nutrientes que o brócolis foi soltando durante a fervura? Se o Ed tiver aberto àquela informação, se o Ed não tiver apegado à ideia de que, cara, a minha visão é a certa e somente a minha, ele já pode pensar, talvez isso tenha sentido. Talvez isso tenha sentido. Se ele tiver fechado, o que vai dar de BO? Ele falou, chega pra lá, cara. Não tem dessa não. E ele continua jogando a quentura fora. Né? Enquanto ele poderia, por exemplo, utilizar aquela água, talvez para cozinhar um outro alimento, talvez até mesmo para fazer um feijão verdinho. Feijão verdinho não, arroz verdinho. Enfim, um exemplo só para a gente refletir sobre isso. Então, tem muito jovem que desde as idades ali mais tenras já tem uma abertura para o espiritismo bem diferenciada. Porque também a gente sabe que não tem apenas o ensinamento que a gente recebe dos nossos responsáveis nesta vida. Né? Então, você já sabe que... Você já consegue perceber que tem crianças muito distintas. Logo nas primeiras idades, né? Tem criança que gosta de beijar, abraçar, fofinha. Já tem criança que, cara, tira a fralda e taca na parede, né? Taca na parede e ainda vem ver a pintura. Então, você sabe que tem essas diferenças aí, né? Então, essa aceitação é bem diferenciada dependendo dos ensinamentos, dependendo da postura da pessoa. E tem mais alguma pergunta aí? Ou... Não, por hora foi só essa do Delcimar mesmo. Aí a gente pode ir seguindo aí.
Eu quero mandar um Beleza. abraço aqui para a amiga espírita, a Flávia, que está aqui com a gente. Ela entrou, né? A Lourdes Gomes também está conosco, o Lucas Severo, a Carlinha Machado, a Lourdes, né? Já falei. Muito obrigado. Cida Rachid está aqui conosco também, muito obrigado. Márcia Martins, opa, o negócio está sumindo. Ed, você vai É isso participar de um aí. grande espetáculo? E Gleison Holanda. Pois é, vai acontecer aí um espetáculo aí voltado para o público infantil. Eu e a Carminha estamos já bolando isso aí vai ser uma surpresa maravilhosa. Que da hora, cara. Da hora demais. Eu queria aproveitar também e falar um pouquinho. A gente está dançando nos temas, né? Tá bem legal. Do Estudando a Revista Espírita, né? Porque aí ele também é um projeto que eu comecei com meu pai em outubro, novembro do ano passado, e a gente já está terminando maio de 1858 da Revista Espírita, né? Então, assim, a gente está estudando com consistência, né, seguindo que a gente mesmo lê na codificação, né? A importância do método, da consistência. E a gente estuda geralmente de terça e quinta-feira às 7 horas da noite. Às vezes tem uma mudança de horário, simplesmente para a gente conseguir trabalhar com os outros compromissos. Qual que é a ideia do Estudando a Revista Espírita? Estudar as revistas espíritas produzidas por Allan Kardec, por mais, né, de 11 anos. Muita gente não conhece a Revista Espírita. Eu, pelo menos, não dava tanta atenção para ela. Até que eu comecei a fazer umas pesquisas e veio meu pai, me convidou para a gente estudar juntos. Ela ainda, pelo menos aqui no Brasil, não tem a atenção devida. E é um verdadeiro laboratório de Kardec, porque o que a gente vai ler nas obras ditas básicas, mas que Kardec em nenhum momento apontou como básicas, e a gente que tem esse costume de dizer como básicas, é sintetizado o que está mais ali apresentado de forma longa na Revista Espírita. O Kardec começa a trabalhar na Revista Espírita logo depois do lançamento, né? Logo depois, alguns meses ali, depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Cara, então, o desenvolvimento que ele vai dando, quando a gente vai lá e pega as 1000 e pouco perguntas na segunda edição, ele está trabalhando durante ali a produção da Revista Espírita. E o curioso de tudo isso é que quando a gente pega o Livro dos Médiuns e pega quais são as recomendações de leitura que Kardec traz para a gente, logo no comecinho do livro, nós leremos ele falando para a gente ler o que é o Espiritismo. Começar por ele. Que é um livro também que, gente, tem muita gente que não conhece, né? Para estudar a Revista Espírita. E o que ele fala? A Revista Espírita, ela complementa o que é estudado nos livros anteriores, fazendo referência a, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Então tem coisa ali que, por exemplo, que é um negócio muito legal. Quando a gente estuda ali no Livro dos Médiuns determinados assuntos, tem coisas... Você está aparecendo só metade, Ed. Você está mostrando os livros? Estou mostrando aqui a Revista Espírita que eu tenho, os 12 volumes. Ah, entendi. Top. Que da hora. E aí, quando a gente lê no Livro dos Médiuns, quando Kardec está falando sobre obsessão e tudo mais, tem coisas que a gente vai ler diferente se a gente pegar os artigos da Revista Espírita que vieram depois do Livro dos Médiuns. Que é Kardec mesmo falando, antes a gente apontava isso, mas agora, com os novos estudos, isso aqui é mais lógico. Se você, então, não estudar a Revista Espírita, você vai estar falando coisa que Kardec apontou no começo ali do desenvolvimento da codificação. Mostrando a importância da Revista Espírita. A profundidade dela. Então a gente se juntou e de terça-feira fica meu pai, responsável. Meu pai é o do Palestras Davi, @Palestras Davi. Tem muito conteúdo lá. E de quinta-feira fico eu responsável. Para você que quiser... Pode falar. E é no YouTube, né? É bom falar para a galera aí, para saber. Na verdade, a gente está fazendo agora sim. Como a gente percebeu que tem o maior público no Instagram, a gente está fazendo as lives diretamente do Instagram e postando posteriormente no YouTube.
Então, tem todas as nossas lives de estudo em uma das playlists do Estudando a Revista Espírita no YouTube. E agora a gente começou a fazer as lives inicialmente ao vivo e a cores, para que vocês interajam conosco pelo Instagram. Então, próxima terça aí já tem a continuidade. Davi, mas se eu perdi, Davi, os encontros passados, tá tudo salvo, dá para você assistir. E se você ainda tiver um tempo meio curto, quiser assistir mais rápido, dá para aumentar até um pouquinho a velocidade ali na nossa fala. Dá para maratonar, não é verdade? Uhum. Vou aproveitar aqui, ó. O Gleison falou assim, onde eu consigo essa revista espírita? Gleison, tem uma plataforma top zica da balada, né, utilizando da gíria shopping, que é Kardecpédia. Você consegue digitar aí, Ed? Ou quer que eu digito? Não, eu digito. Kardec, normal, pédia, de enciclopédia. E não tem acento. E aí, se você entrar nessa plataforma, você terá todas as obras que Kardec produziu. Como Kardec. Porque se você for pegar o trabalho do Denizar Rivai, o pedagogo, você vai encontrar várias outras obras soltas aí. Mas você vai encontrar todas as revistas espíritas aí. E se eu quiser PDF para baixar? Procura. Começa em 1858. Então, Revista Espírita, 1858 PDF. Você verá que a própria FEB disponibilizou para downloads todas as revistas. Tá bom? E é bom falar assim, que é bom o pessoal baixar o índice, que muita gente não faz isso, pois o índice ajuda a gente a encontrar os temas que você quer. Porque a Revista Espírita são 12 volumes. Começa em 1858, como o Davi acabou de falar aí, né? Ou seja, mais ou menos um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, foi em 1857. Não deu um ano ainda não, mas foi mais ou menos alguns meses, né? E foi até 1869, que foi o ano do desencarne de Allan Kardec. Então são 12 volumes e cada volume deve ter de 400 a 500 páginas, né? Folhas, né? Não sei. Tem coisa para estudar. Mas não se assustem, né? Vamos com calma. O importante é a gente estar indo passo por passo. Exatamente. E, Ed, eu também queria apontar, se houver tempo aí, a gente tem quanto tempo de live, só para saber? Olha, o Instagram deixa a gente ficar até 90 minutos por aí, mas eu gosto de fazer as lives com 60 minutos, até porque o convidado, né, você, no caso, vai ter coisas depois para fazer, né? Então não é justo ficar te segurando aqui e às vezes você tem coisas para fazer. Só para saber mesmo, para que eu administre o tempo. Eu queria falar sobre a questão da motivação em estudar e divulgar a doutrina espírita. Porque a gente sabe, ainda mais nos tempos atuais, como é difícil, às vezes, a gente tirar energia para fazer outras coisas, ainda mais utilizando do celular, utilizando dos dispositivos eletrônicos, que a gente está continuamente conectado. Seja por trabalho, seja por escola, universidade, né? Então, eu fiquei refletindo, cara, o que me motiva e pode motivar as pessoas também a estudar mais a doutrina espírita? A ler que seja uma página por dia, uma pergunta do Livro dos Espíritos por dia, se o seu tempo for muito restrito. Primeiro, o que eu pensei? A motivação no próprio bem. No sentido de você sente a diferença acontecendo na vida das pessoas, você sente as pessoas sendo afetadas, você sente você trazendo algo novo na sua própria postura. Você nem precisa criar um canal. Você atuando diferente já está divulgando a doutrina espírita por si só, né? A gente aí percebe uma grande diferença, né? Na gente e nas pessoas. Então, é a motivação no próprio bem gerado. Né? É igual quando você... Vou dar um exemplo bem bobinho, mas a gente sabe que às vezes é difícil vencer o sedentarismo, né? Sair do sofá, sair da cadeira, da cama. Mas aí você começa a fazer 5 minutinhos de exercício por dia. Eu sei que o Ed malha. Eu sei que o Ed é o Capitão América Espírita. Eu sei. Você faz de tudo, Ed. Quando eu falo isso, eu não estou brincando. E aí,
Quando a gente está malhando aos poucos ali, ainda que tenha o cansaço, você começa a perceber a diferença. Você consegue perceber que você está mais motivado. Você tem mais energia. Você se sente até melhor comendo, porque você sente, nossa, cara, isso aqui é uma recompensa pelo dia que eu tive de, nossa, me esforcei em fazer o negócio acontecer. Fazendo isso, traçando um paralelo, quando a gente começa a estudar e se envolver com o espiritismo de verdade, a gente percebe que, embora seja difícil, no começo, negar os seus desejos iniciais, que muitas vezes são desejos antigos, embora seja difícil você, às vezes, somar mais um hábito, quando você já tem várias outras coisas que você está fazendo, você começa a perceber diferença na sua vida e na forma que você se relaciona com o outro. Né? Se as pessoas tomarem o Davi do passado como o Davi de hoje, elas já estão tomando um Davi, cara, que não existe mais. Não do jeito que existia antes. Né? Porque há realmente uma transformação moral saliente que eu sinto em mim. Imagina só, então, o bem que a gente pode fazer quando a gente consegue realmente trabalhar esse nosso desenvolvimento e plantar sementinhas na nossa atuação diária. Não precisa falar de necessariamente sair por aí falando sobre Jesus, Kardec, enfim, como que funciona a ciência espírita. Não é esse o sentido. Mas, cara, você fazendo diferente no seu cotidiano que você fazia antes, já faz uma diferença enorme. Ainda mais que a gente também ensina os espíritos afins que estão ao nosso redor muitas vezes. Olha só que interessante. Né? Então tem essa questão do bem, né, que a gente pode se motivar por ele mesmo. Também saber que você, eu, o Ed, nós não precisamos saber de tudo, né, de uma hora para outra. E também não precisamos saber de tudo para começar a fazer live ou falar sobre o espiritismo. É importante, claro, que a gente tenha uma base, isso a gente não pode negar, né? Estudando, li Kardec, o que Kardec nos trouxe, né? No sentido de coordenou. Importante é que a gente também tenha essa prática de assumir quando a gente não sabe responder. É muito importante que a gente trabalhe para sermos verdadeiramente humildes. Verdadeiramente humildes. Uma vez eu estava conversando com um grupo de amigos, então aqui tomem aquela conversa de boas em casa, né? Então você está ali com os amigos, conversando. E aí teve um amigo que falou assim, né? Nossa, às vezes eu penso que... foi uma amiga, na verdade. Uma amiga disse, às vezes eu penso que muitos dos espíritas de hoje são aqueles que são muito apegados à intelectualidade e começaram a principiar o desenvolvimento moral. Foi uma reflexão que ela trouxe. E aí, é uma coisa que às vezes a gente pode perceber em nós, em outras pessoas, que às vezes a gente tem um rigor muito grande dentro ali da pegada científica e tudo mais, mas ainda falta muito nosso desenvolvimento moral envolvido. E muitas vezes, quando a gente está apegado muito à intelectualidade e não desenvolveu a moral, tem também um vilãozinho junto, que é o orgulho. De que você supõe que sabe mais do que você realmente sabe. E aí fica um ponto. A gente começa a realmente propagar a doutrina espírita em realidade quando a gente desenvolve a humildade. E não só fala bonito. Né? Então aqui é mais um ponto aí de a gente perceber como ser humilde, de verdade, é muito mais leve quando a gente pega a sensação que a gente tem no nosso peito. A sensação que a gente tem quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Né? Você sente, cara, tive um bom dia. Aproveitei o meu dia. Vivi, em realidade, esse tal carpe diem, né, que as pessoas falam. Né? E também, uma coisa que motiva é planejamento. Planejamento. Porque quando você se planeja e você sabe ali que não vai ser um negócio tão pesado para você estudar, ou seja, para você divulgar, fica mais fácil, porque você já começa a se educar a pensar, tá, não é tão pesado assim. O negócio pode ser mais simples. Como assim? Qual que é o planejamento que eu faço? Que pode ajudar vocês também, não só no espiritismo, né? No sentido de estudar a doutrina espírita e divulgar, se for o seu desejo, no sentido de abrir um canal ou escrever para algum site, como também para o seu serviço, para as suas práticas de atividade física, para a sua vida no geral.
Eu trabalho como? Eu pego uma atividade simples e pego uma atividade complexa. Geralmente eu faço isso, ou várias atividades simples e uma complexa. O que isso quer dizer? As atividades simples, eu vou com mais calma, eu consigo fazer com mais facilidade, eu consigo fazer até com rapidez. Então, uma atividade simples. Eu uso o Duolingo. Duolingo é para aprender inglês e outras línguas rapidão. Então, você pode botar ali 5 minutos de treino por dia. É o que eu faço. É uma atividade simples. E eu vou somando outras, como, por exemplo, fazer um exercício de HIIT, que são exercícios de alta intensidade. Né? Tempo curto, mas você consegue ter uma alta intensidade e ter ganhos. São atividades simples, ao meu ver. Né? Atividades simples, ao meu ver. E aí eu somo alguma atividade complexa. Que pode ser, por exemplo, produzir um conteúdo para uma palestra que eu não conheço tão bem o tema. Então eu sei que vou ter que estudar mais, eu sei que vou ter que passar mais tempo. Eu tenho uma prova de faculdade remota. Então eu vou lá e produzo conteúdo para essa dada prova. Então, eu sei que a maior parte ali, para começar, para engatinhar, são atividades simples. Mas eu sei que eu vou ter um momento que eu vou ter uma atividade mais complexa. Então isso me ajuda. Porque é como você ir andando um pouquinho até correr um pouquinho. Né? E depois, quando você vai ganhando prática, você consegue somar atividades mais complexas no seu dia a dia. Isso motiva. Queria deixar isso aí para a galera, Ed. Beleza, Davi. Poxa vida, o tempo voou, cara. Você fala assim, a gente vai se envolvendo, entra na fala, vai fazendo as imagens na tela mental do que você diz aí. Cara, a gente vai mesmo para cima. Eu quero mandar um abraço aqui para a Santa Casa FSA, que está aqui com a gente, né? A Márcia M. César está aqui conosco também, o Dalton Gaspareto acabou de entrar, muito obrigado pela presença. Teicon, a Cris Garcia, Joyce Lino também está aqui com a gente, Cláudia Cristiane, muito obrigado, viu, pela presença. Davi, estamos já caminhando para o final da nossa live, né? Oh, infelizmente, né? Então, eu gostaria de deixar para você fazer suas considerações finais aí e depois eu fazer a prece para encerrar. Pode ser? Beleza. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer também as pessoas que pegarão um tempinho do dia para assistir em outro momento, as pessoas que entraram, as pessoas que entraram no começo, que entraram no meio, que entraram no final. Todos vocês. Agradecer o convite do Ed, cara, que encontro foi muito bom. Essa proposta está chamando vários jovens também, é muito importante. Para até quebrar aquele tabu, né, de que a juventude não é hora de pensar em espiritismo, não é hora de pensar em coisas da alma, né? É mais tempo de curtir. Você pode curtir também estudando a doutrina espírita, né? E curtir com responsabilidade, né? Então, fica aí a reflexão. Eu só tenho a agradecer mesmo e dizer para vocês que ser jovem espírita, assim como ser espírita, seja qual for a sua idade, não significa que você é perfeito, que você santificou. Não, não é isso. Mas, em realidade, quando a gente pensa nesse verdadeiro espírito que Kardec nos traz, é aquele que se esforça no seu dia a dia para ser uma pessoa melhor. Cara, mesmo que seja ali um tiquinho, uma pincelada na pintura nova. Né? E é isso. Agradeço muito a todos. Exatamente. Tá. Virgínia, muito obrigado pela presença. É isso aí, você tá correto de razão, e é bem por aí mesmo. Eu gostaria de falar que, assim, dizer que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos _ Espiritismo, aqui no Instagram. E quem entrou agora e quiser rever, ou ver, né, desde o início, tá lá, vai ficar lá disponível. Eu recomendo fortissimamente, porque esse rapaz aqui, ele tem muita coisa, falou muita coisa boa, assim, para a gente refletir, provocou a gente a pensar. Eu acho legal essas provocações nesse bom sentido, faz com que a gente se projete, a gente vá para frente, né? Isso é muito bom. E também eu quero avisar que essa live vai ser migrada para o YouTube também. Quem quiser, vai lá. Somos _ Espiritismo no YouTube. Quem não segue ainda, por favor, vamos seguir, gente. Sociedade Espiritismo. Falei certo? Espiritismo Sociedade no Instagram. Isso. Espiritismo e Sociedade no Facebook.
e o site é espiritismoesociedade.com. Então tá, Espiritismo Sociedade no Instagram e Espiritismo e Sociedade no YouTube. E o site Espiritismo e Sociedade também. Aí... Não é YouTube, é Facebook. Ah, Mas é Facebook, exato. Facebook. Mas é isso aí. Pois E aí é. tem Estudando Revista Espírita. E é isso. Pois é, vai lá, curte no Facebook, Espiritismo Sociedade, e vai no Instagram também, siga, tem muito conteúdo legal no canal aí do Davi Filho. E também, claro, quem puder, por favor também, né, dá uma força aqui pra gente, somos _ Espiritismo, siga a gente aqui no Instagram, também tem muito conteúdo, tudo que a gente quer, eu e o Davi Filho, é apenas divulgar a doutrina espírita. Então, quando você procura, se inscreve, e segue, o algoritmo das plataformas entende que a gente está sendo buscado. Então, o que acontece? Ele começa a oferecer para mais pessoas. E a gente sabe que hoje em dia, nessa época pandêmica que vivemos, tem muitas pessoas que estão à beira do desespero e precisa de uma consolação, de um conforto, de palavras assim que realmente possam ajudar essas pessoas. É tudo que a gente quer. Então, por favor, né, se inscreva lá no YouTube, e siga a gente aqui no Instagram. E no Facebook a gente tem lá, Somos Espiritismo de Moura. Se quiser ser amigo nosso, estamos à disposição. Davi, então agora eu vou pedir para você e os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui nessa live, fechar os olhos, não numa atitude de ritual, não. É apenas para que nós possamos nos concentrar e agradecer a Deus pela vida, agradecer aos espíritos amigos por estarem conosco, protegendo e nos ajudando nessa live, fazendo com que as ideias fluíssem em nós, para que nós pudéssemos passar a mensagem como foi muito bem passada. Agradecer muito mesmo pela oportunidade desse estudo, desse trabalho, agradecer pelas palavras carinhosas do Davi Filho, sempre solícito, sempre querendo ajudar, isso é muito bom. Que aqueles que estão aqui conosco também sejam abençoados nos seus lares, aqueles que estiveram um pouquinho também, igualmente. Vamos pedir pelas mais de 355 mil vítimas da Covid-19 que se encontram no mundo espiritual, que eles possam ser acalmados por Deus, colocar um bálsamo no coração de cada um, assim como as famílias que perderam seus amores para essa doença. Que elas sejam consoladas também por Deus. Muito obrigado, que assim seja. Davi, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui da live conosco, pelas suas palavras, por você ter dedicado seu tempo aqui com a gente, viu, cara? Muito obrigado mesmo, viu? Falou, Então é querido. isso. Tchau. Falou. Então é isso, eu vou me despedindo de todo mundo, um abraço afetuoso para todos e até a próxima sexta-feira, que vai ter mais uma live com um jovem aí conosco. Tchau.